Tendo a educação como processo de construção de conhecimentos, interação contínua dos indivíduos de modo geral, interligação do ensino-aprendizagem, assim como também um processo de conscientização e humanização das pessoas. Estamos em um processo de aprendizagem e ensinamentos, uma vez que a educação está presente em todas as atividades de nossa vida, seja na religião, na arte e na escola, e na escola sendo vista como espaço ideal para a transmissão da cultura. Os professores no processo educacional e formativo têm o objetivo de estabelecer um clima de confiança e uma atitude de respeito com o aluno, e isto passa a ser um mediador nas relações educacionais dentro e fora da escola. O aluno é uma pessoa em desenvolvimento que traz consigo conhecimentos e qualidades e também apresenta muitas necessidades. Assim, o papel do professor não reside tanto na transmissão de uma série de conteúdos, mas na sua capacidade de compreender as diferenças verificadas por uma turma. Por outro lado, o professor cada vez mais tem ressentido em seu cotidiano profissional sentimentos de desilusão, desencadeamento, como a profissão, são realmente relatados. Tal distorção do conteúdo de suas atividades pedagógicas não lhe permite vivenciar esse trabalho como significativo, o que gera um processo de permanente satisfação. Essa situação os induz a sentimentos de indignidade, fracasso, impotência, culpa, desejo de desistir, entre outros. Ser professor hoje, seja em escola pública ou privada, é um ato de heroísmo. A civilização moderna tem separado o mundo sentimental, racional e intelectual, e o cenário educativo tem sido ocupado por poucos sobre outros aspectos mais voltados para áreas de relações interpessoais. Infelizmente, na maioria das vezes, o que se vê neste contexto é uma relação problematizadora entre alunos e professores, estes dificultando a relação de parceria com seus alunos, fazendo com que seja bem difícil. Para Nietzsche, a vingança alcança o seu apogeu quando os homens do ressentimento conseguem fazer com que a hostilidade e a crueldade não possam ser mais exteriorizadas e voltem para dentro do próprio ser humano. A internalização da agressividade representa não só a produção da má consciência, como também a origem da mais sinistra doença da humanidade, ou seja, a masoquista necessidade de se autoflagelar, e um dos principais símbolos do cristianismo. O Cristo pregado na cruz tem o mérito de fortalecer o sentimento de culpa e remorso mediante a consciência de que o Filho de Deus morreu por nós pela salvação de nossos pecados. A covardia moral do ressentido o impede de expressar publicamente sua insatisfação, mas também o possibilita gozar do prazer de perceber que os mais fortes se remoem do remorso, pois tiveram a coragem de explicar sua vontade de poder. Muitos conflitos são vivenciados dentro do âmbito escolar, tanto no seu interior quanto no seu exterior, entre alunos e professores. Problemas de estabelecimento e da manutenção da disciplina, aumento de atitudes agressivas, atos violentos, transgressão de regras, violação dos direitos, entre outras manifestações antissociais no ambiente escolar, mostram interferências na relação educador-aluno. Um dos fatores que relacionam a esses conflitos é uma fase da vida na qual a maioria desses alunos estão vivenciando a adolescência, onde o corpo passa por uma série de mudanças hormonais, onde os sentimentos e comportamentos são relativos com uma moratória injusta que a sociedade lhes impõe. Uma fase onde surgem as inquietações, o ideal de independência e a necessidade desses adolescentes de serem recompensados e reconhecidos pelos adultos. Então surge o sentimento da rebeldia, da ambivalência devido à privação, humilhação e repressão de seus sentimentos. Contudo, os horrores cotidianos se inovam com tamanha velocidade que se torna difícil decidir quais são os que mais espetacularmente se destacam. Embora haja um tipo de matança que consegue nos arrebentar de imediato, o assassinato de professores e alunos nas escolas e nas universidades. Numa sociedade onde tudo se transforma em espetáculo, surge então uma síndrome psicopatológica que ganha destaque tanto no seio da escola quanto na sociedade em geral, no qual o indivíduo mata todos aqueles que cruzam o seu caminho. São várias as formas de vingança dos alunos em relação aos professores que os maltratam no transcorrer do cotidiano das mais variadas instituições de distintos níveis de escolaridade. Ao comentar a explicação equivocada de atos de depredação e de vandalismo nas escolas ocorridos nos finais de semana seriam praticados por pessoas desvinculadas dessas mesmas instituições escolares.
As várias manifestações de violência sofridas pelas instituições escolares que são ilustradas pelo descaso do poder público em relação ao provimento de condições materiais dignas para o desenvolvimento de um ensino de qualidade. Não podem obnubilar a forma de como esse caldo cultural agressivo se objetiva na imanência das violências cometidas nas escolas.